Na manhã desse domingo, Lula se encontrou com Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. A reunião ocorreu aqui em São Paulo, na residência oficial do cônsul-geral do país europeu. Eles conversaram sobre a situação política na Europa, América Latina e também sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Reportagem de Nani Cox. O encontro entre o ex-presidente Lula e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aconteceu na manhã deste domingo, na residência do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento, no Jardim Paulista. Também esteve presente nesse encontro Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores durante o governo Lula. De acordo com a equipe do petista, esse encontro durou cerca de 1h30 e os dois conversaram sobre a situação política na Europa, na América Latina e também a guerra na Ucrânia. Inclusive, o presidente de Portugal já chegou a dizer que Brasil e Portugal estão em lados opostos da guerra, dizendo que Portugal está ao lado da Ucrânia e que Brasil ainda não demonstrou essa mesma posição. Rebelo ainda se encontraria com o presidente Jair Bolsonaro em um almoço nesta segunda, mas o presidente brasileiro cancelou essa agenda depois de saber aí que Rebelo se encontraria com o ex-presidente Lula. Rebelo já respondeu essa questão, disse que não se morre porque um almoço foi cancelado, disse que não tem drama nessa questão. Ele disse, inclusive, que quem convida para almoçar é que decide se quer ou não. Disse ainda que se o presidente da República Federativa do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno e que não entra na sua programação, que respeita quem convida, deixar de convidar pela razão que queira, seja por uma inoportunidade política ou pessoal. Essa foi o posicionamento do presidente de Portugal, Rebelo, que depois que o presidente Jair Bolsonaro cancelou esse almoço que eles teriam nesta segunda. O presidente de Portugal chegou ainda aqui no Brasil no sábado e participou numa sessão comemorativa do centenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gaga Coutinho e Sacadura Cabral. Bom, após o encontro com o ex-presidente Lula aqui em São Paulo, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que ainda não sabe se Jair Bolsonaro vai manter a reunião marcada para esta segunda-feira em Brasília. Girando os nossos comentaristas, começando por você, Cristina Grêmio, o presidente da República deveria se reunir com o presidente de Portugal e como é que você avalia esse encontro eleitoral de Lula com ele? Olha, Thiago, eu pessoalmente acho que o presidente errou ao cancelar. A gente não sabe exatamente se havia algum outro empecilho além dessa rusga política mesmo, mas ele erra porque ele dá margem para a oposição ficar falando o que quiser falar, né? O presidente de Portugal foi extremamente polido, eu gostei bastante da resposta dele, acho oportuna a colocação dele. É óbvio que ele entendeu politicamente a posição do presidente Bolsonaro. Ele sabe, né, que ele vem para um país com eleições próximas, extremamente polarizado, com um ex-condenado colocado de volta na disputa por manobras do judiciário, porque não é possível que ele não esteja acompanhando tudo o que aconteceu no Brasil. O mundo inteiro está, só não vê quem não quer. E aí ele vir e se reunir com o ex-condenado antes de se reunir com o que seria o anfitrião, que é o presidente do país, é um pouco indelicado também da parte dele. Amanda, Portugal é um país próximo nosso, né? Muitos brasileiros, inclusive, moram lá. Tudo bem o presidente aqui em visita, ter um encontro com Lula e depois com Bolsonaro também. E a fala dele dizendo que o Brasil não apoia os ucranianos chamou atenção, né? Adriana, o presidente de Portugal, o que a Cristina falou, ele foi extremamente democrático, polido, civilizado e ele disse mais, ele disse que os povos continuarão amigos, independentemente de um almoço cancelado. Reclamou também que esse almoço que havia sido, o convite oficial havia sido feito por escrito, ainda não havia sido cancelado por escrito. Então, quer dizer, é um erro do presidente Bolsonaro, que coloca a ideologia ou as paixões eleitorais à frente da diplomacia, de um encontro que seria absolutamente protocolar e de amizade, inclusive, entre chefes de Estado. O Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, também tinha encontros marcados com outros ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, com Michel Temer, e aí colocou Lula nessa lista. E ele argumentou também que a campanha eleitoral, de fato, só começa a partir do dia 6 de agosto, em que, então, para todos os efeitos, a campanha eleitoral ainda não havia começado, de fato, no Brasil. Isso só mostra como o presidente Bolsonaro tem muita dificuldade de transitar
diplomaticamente nesse universo internacional, né? No encontro com outros líderes, com outros chefes de Estado. Normalmente, esse alinhamento que ele faz é puramente ideológico, somente com líderes que têm visões de mundo muito parecidas com as suas, com líderes que, de alguma forma, o fustigam ou o chateiam, como aconteceu com o Macron, naquela contenda ainda no primeiro ano de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, por causa da Amazônia, ele simplesmente estabelece uma inimizade. É muito difícil, inclusive, para líderes mundiais, então, manterem uma proximidade com o líder brasileiro. Muitos deles, inclusive, não escondem sua preferência por Lula voltar ao poder. Cristiano Vilela, dessas duas análises, você concorda com a Amanda, com a Cristina, e o presidente Jair Bolsonaro deveria se reunir com o mandatário português? Olha, eu concordo sim. Eu vejo que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, foi extremamente educado, foi extremamente cortês, veio ao Brasil no momento pré-eleitoral e teve o cuidado de buscar se reunir com diversos representantes, com figuras expressivas, ex-presidentes, com o atual presidente, com o governador do estado. Eu vejo que esse tipo de situação, ela é importante, a forma como foi feita pelo presidente de Portugal foi muito importante. Eu vejo que nesse momento, num contexto de guerra, é importante para o Brasil, espero inclusive que o presidente Bolsonaro reveja essa posição de não recebê-lo. Eu vejo que é extremamente importante para o Brasil manter os seus laços de união, especialmente com Portugal, com quem já mantém uma história de amizade, de fraternidade muito grande, porque Portugal ela é a porta de entrada da União Europeia para o Brasil, em termos de diálogo, em termos de diálogo do ponto de vista do comércio exterior. Então, eu vejo que, especialmente nesse momento, é muito oportuno que o presidente da República e o presidente de Portugal dialoguem, sempre buscando as melhores formas de se sair desse contexto de guerra.